do Instituto Iluminante, agora no Metaverso, recebendo o Juliano Calil, diretamente da Califórnia. Calil, que tem um trabalho super bacana. Passar a palavra para você, Calil. Muito obrigado aí pela presença. Faça uma breve apresentação sua. Oh, legal, obrigado, viu, pessoal, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, muito bom. Então, vou falar um pouco rapidinho aqui. Meu nome é Juliano Calil, eu nasci em São Paulo, eu trabalhava na área de tecnologia aí no Brasil, eu trabalhei no Unibanco por 5 ou 6 anos, depois eu fui para a SAP do Brasil fazer a implementação de sistemas, e aí em 2000 eu e minha esposa resolvemos explorar o mundo e passar 2 anos nos Estados Unidos e depois voltar. E agora vai fazer 22 anos que estamos aqui, né? Então acabamos ficando por aqui, criando umas raízes, né? E aqui eu continuei fazendo implementação de sistemas até 2010. Aí, em 2010 eu meio que cansei da vida de consultoria, estava super estressante, muita viagem, muita pressão, né, no trabalho. Aí eu resolvi fazer um mestrado, sempre tive vontade de fazer um mestrado, um doutorado, então aí eu resolvi virar um pouquinho a carreira, né? E fiz um mestrado em ciências ambientais, ciências e gerenciamento ambiental, que eles chamam aqui, né? Na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Aí adorei ficar na escola, não queria trabalhar mais. Falei, não, isso é ótimo, né? Essa liberdade intelectual, exploração maravilhosa, né? Aí eu acabei vindo para Santa Cruz, onde eu fiz um doutorado em ciências oceanográficas, com foco na mudança do clima e adaptação em regiões costeiras, né? O que a gente precisa fazer aí com esse novo clima que está chegando, né? E aí, no final do doutorado, eu acabei... A gente tinha cientistas convidados que vinham falar com a gente, e eu ficava ali na sala, a gente tinha toda sexta-feira um laboratório, uns cientistas super renomados sobre mudança do clima e ciências da Terra e ambientais mesmo, e era muito difícil entendê-los. Eu ficava ali no canto e falava, nossa, mas... E aí a gente tem aquela crise do impostor, né? A gente fala, putz, será que eu... Acho que eu não sou... Eu não devia estar aqui, né? Eu não sou inteligente, tem alguma coisa... Mas aí eu comecei a perguntar para os meus colegas e o sentimento era meio comum, né? O pessoal era tão focado na própria pesquisa e era tudo bem que era uma audiência de PhD, mas mesmo assim o pessoal eu não entendia. Então aí surgiu essa ideia de, nossa, a gente realmente precisa de uma maneira diferente de comunicar alguns desses assuntos, né? E aí que surgiu a ideia. Eu cresci também lá em São Paulo, jogava muito videogame, adoro tecnologia, interação, né? Então, em 2017, acho que saiu o VR do PlayStation 4, né, que foi o primeiro. Eu comprei um no dia que saiu. E também, desde 2018, eu voo drones, né? Então, eu estava um dia aqui na costa, em Santa Cruz, voando drone, tinha acabado de jogar um pouco, aí que me deu essa ideia. Eu falei, putz, será que a gente não consegue pegar uma imagem dessa, um modelo 3D, colocar dentro do VR para comunicar um pouco essa questão climática, né? Como que seria isso, né? E aí que saiu a ideia da Virtual Planet, né? Incrível. Então, olha, fantástico. Não, e o resultado disso, que é justamente o nosso tema de tecnologia e criatividade brasileira no mundo, né? Essa é a grande maravilha aí que a gente consegue enxergar na prática com o Juliano, que desenvolveu esse sistema voltado para a sustentabilidade marinha, né? Da vida marinha, não é isso, Juliano? Me conta um pouco. Isso, é focado... Eu trabalho muito com uma ONG aqui que chama The Nature Conservancy, né? Eles trabalham muito a questão de proteção e restauração ambiental. Eu comecei um pouco com esse interesse, mas no final onde eu caí é realmente assim, para proteger e ter uma comunidade costeira mais sustentável, você precisa cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, você precisa cuidar do meio ambiente, né? Então, essa questão do sistema, como tudo é integrado, né? Então, a gente faz esse approach meio multidisciplinar, né? Que a gente vê, bom, se a gente preservar esse ecossistema aqui na costa, por exemplo, eu tive recentemente na Flórida para um projeto, tem uma cidade que tem uns manguezais enormes do lado, ali na Florida Keys, ali do lado do Atlântico, no Golfo do México. E quando teve uma tempestade tremenda ali, a ressaca atrás do manguezal era de 3, 4 metros de altura. E aí, a hora que atravessou o manguezal, chegou na cidade, era meio metro. Então, como é que a gente também questiona essa questão de usar a natureza para proteger as comunidades, né, de alguns desses eventos aí que estão ficando mais frequentes com a mudança do clima, né?
Eu tive o privilégio, a Ana Ruda, né, a nossa Sim, grande Ana. amiga em comum, que é a diretora de Economia Criativa do Instituto Iluminante, quem nos deu, né, o teu contato como referência. Sim, A nossa curadora, de uma Aliás, forma sem geral, né? dúvida, sem dúvida. sim, Ana é fantástica, né? Me apressou em ter esse contato contigo, mas ela me deu o privilégio de fazer uma imersão sobre uma das produções suas em relação ao oceano, né? Em relação à vida marinha, né? E eu confesso que eu chorei, né? Vamos dizer assim. Uau! O Nossa, me impacto, deixa até emocionado. eu te falo assim, depoimento, porque me impactou demais e ver o poder que tem a linguagem digital, o poder que tem a linguagem da tecnologia, e você está de parabéns por essa criatividade de trazer a narrativa tecnológica como uma forma de consciência, como uma forma de conscientização. Porque a linguagem acadêmica, ela corre, como você bem colocou, o risco de ficar muito enclausurada, né, nas terminologias, na dialética, né, inacessível de uma grande maioria das pessoas, e no momento o mundo precisa de um despertar em massa, né? Não é apenas aqueles que estão na COP, por exemplo, lá, graças a Deus eles estão, né, a defender o melhor para o planeta, mas não pode estar circunscrito, porque se não é atitude na ponta, né, na hora de viver, na hora de relacionar com a natureza, com os recursos naturais, a consciência não estiver desperta, nada muda. Então, é bastante impressionante ver o que vocês puderam produzir, e aí eu tenho uma curiosidade, né? Dito isso, né, dado esse depoimento, eu tenho uma curiosidade. Essa sensibilidade que é humana, né, que transcende cultura geográfica, que fala direto para dentro, que é com o que você está trabalhando, tem alguma, na tua visão, alguma chance disso escalar com o apoio desse novo advento, que é o próprio metaverso, que são as novas possibilidades da Web3? Nossa, com certeza. E obrigado pelo depoimento. É sempre nossa, a gente cria essas experiências, a gente publica, e às vezes a gente ouve de pessoas que estão testando pela primeira vez ou usando. Eu recentemente descobri que tem 3 estudantes fazendo mestrado ou doutorado usando uma das nossas experiências como a tese deles, que é um negócio maravilhoso. Eu tive na defesa do mestrado de um estudante faz 2 semanas na universidade aqui em São José, que ele usou a experiência que a gente fez em Santa Cruz em espanhol para entender como que isso afetava a comunidade Latinx, que eles chamam aqui, né, dentro da vizinhança que vai ser mais afetada pela inundação. Então foi um negócio que você fala, nossa, mas como assim, né? De repente está levando esses usos inesperados, é maravilhoso, né? Dá a recompensa não é difícil de descrever até, né? Fiquei emocionado lá e agora um pouco também com o seu depoimento aqui, né? Mas voltando um pouquinho na pergunta, por que a gente usa o VR, né? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente falar rapidinho e depois a gente falar um pouquinho da escalabilidade. Porque o VR, a gente tem, eu esqueci de comentar na apresentação, que eu também dou aula aqui numa faculdade em Monte Rei. Eu dou aula sobre gerenciamento sustentável de regiões costeiras. Então, a gente, com os alunos, a gente faz uma avaliação da vulnerabilidade do local, olhando impactos físicos, né, como mudança do clima, o nível do mar subindo, ressacas mais frequentes, mas também olhando ao lado socioeconômico. Então, porque nem todas as enchentes são iguais, né? Aqui nos Estados Unidos tem um foco muito grande em proteger propriedades. E é um pouco diferente. Então, a análise de vulnerabilidade depende do valor da casa na costa, né? Então, você fala, então faz sentido você proteger quem tem mais, acaba sendo priorizado. É um negócio meio maluco. Mesmo a FEMA, né, que é a Agência Federal de Emergência aqui, né, eles usam depois do Katrina, que eles ficaram decidindo quais são as barreiras, né, que foram consertadas, dependia do valor da propriedade atrás dela, né? Uma análise de custo-benefício que foi desenvolvida para proteger investimento, não pessoas, né? Então é um negócio meio louco aí que a gente está tentando até mudar um pouco, né? Então, mas a questão do VR, eu também, parte da aula eu faço um pouco de pesquisa, então depois eu posso mandar um link, a gente publicou um artigo científico ano passado, explorando essa ideia do impacto do VR em comunicação sobre a mudança do clima, né? E tem até uma outra Ana que eu queria mencionar também, a Ana Queiroz, ela é brasileira também, está aqui em Stanford, ela fez o doutorado, agora ela está fazendo pós-doutorado ali, fazendo pesquisa
nessa área de como que a realidade virtual afeta a gente fisiologicamente, neurologicamente, né? E algumas das pesquisas que eles estão fazendo são super interessantes, né? Mostra que o VR, ele meio que ele trick your brain, né? É o termo que a gente usa aqui. Ele te engana um pouco, né? Uhum. Você coloca o headset, eles fizeram análise daquele functional MRI, né? Que você vê a parte do cérebro que está acendendo, né? Dependendo do que você vê. Ativada, isso. E eles perceberam que a parte do cérebro que ativa quando você está usando o VR é a mesma parte que ativa quando você está vendo aquela coisa real. Então você Oi? Te engana, né? E você, emocionalmente, você responde aquilo como se realmente estivesse acontecendo, né? O pessoal que assiste às nossas experiências, vendo o nível do mar subir, por exemplo, é muito comum a gente ouvir o pessoal tira o headset e fala, nossa, vendo a coisa real é realmente impressionante. E não é real, né? É uma projeção, é para criar essa conversa, né? Então, tem uns estudos mostrando que o pessoal que vê coisa em realidade virtual, eles têm um senso de agency, aquela história, eu consigo agir sobre isso, eu tenho competência para discutir esse assunto, eu estou aprendendo a dar mais confiança às pessoas do que outros meios de comunicação. Então, a gente está usando isso um pouco para realmente trazer as pessoas para esse engajamento, para essa conversa, né? E tem um lado de educação, mas também de engajar, né? Legal. Fala, Tomás. E a gente estava falando justamente em outro encontro, nesses mundos gêmeos, né? A reprodução do mundo. Uhum. A gente aqui no Brasil tem sempre as enchentes no Rio de Janeiro, que chove, despencam as casas em Petrópolis, Teresópolis. Agora, recentemente, no Paraná, despencou um barranco, soterrou mais de 50 pessoas. E todo ano se repete isso, as pessoas não mudam, ficam naquele barranco. Eu fico pensando, se a gente vê esse mundo e poder levar essa comunicação para aquelas comunidades, falar, ó, semana que vem vai ter uma chuva aqui, tá vendo aqui a sua casa? A água vai vir aqui para sua casa, vamos ver o seu avatar aqui dentro, o que vai acontecer com o seu avatar a lama? Olha aqui a sua criança, né? Eu acho que o impacto que uma imagem dessas pode gerar vai fazer com que a pessoa pense, né? Ela fala, não, olha, eu vou passar um mês fora aqui. E eu faria um adendo, que talvez não é sensibilizar só quem está na casa, que às vezes ele não tem opção, né? Vamos ver, é pegar o prefeito dali, né? Pegar o político e dizer, né? É isso aqui que vai acontecer. Está na hora de agir, né? Você tem uma emergência. Nas duas pontas, né? Comunicar com todos, né? O que é para você viver, para sua família viver e o próprio político, né? Imagina essa imagem vazando aqui, a gente está alertando do que vai acontecer semana que vem, né? Vamos tomar uma providência. Vamos botar lá os órgãos de segurança para defesa civil, não é? Prevenção de catástrofes. Agora, Juliano, você ia falar da escala também, né? Isso. Né? Mas e com aí relação... foi para o micro e aí para o macro. Para o macro. A gente vamos falar da escala depois. Realidade aqui para o Brasil, né? Para a Amazônia. É que isso nos afeta. No momento, o Brasil não está nada bem, né? No mundo tem uma esperança aí de mudar isso. Mas vamos ouvir a escalabilidade. Com certeza. Vamos falar sobre escalabilidade, depois eu quero falar um pouquinho sobre o uso para políticas públicas também, que tem umas histórias interessantes, mas a gente está só começando, né? Então, a escalabilidade, eu acho que uma das questões que está limitando um pouco ainda é o custo, infelizmente, o custo do equipamento, né? Porque aqui a gente tinha o óculos, que agora virou Meta, que era o Oculus Go, né? Que saiu faz acho que uns 5 ou 6 anos já. Era um aparelhinho, né? Ele é standalone, você não precisa conectar com um computador, você está tudo ali, o processador, tudo no headset, né? Como se fosse um telefone, você baixa o app na loja, e ele custava, para você ter uma ideia, chegou a custar $200 o aparelho aqui, por uma época. Aí eles resolveram partir para o Quest, né? Que é uma tecnologia um pouco mais avançada, que ele consegue ler o ambiente, então você consegue se locomover dentro do ambiente de realidade virtual, e aí subiu um pouco o preço, ele estava $300, recentemente subiu para 400. Mas é um valor que a gente consegue ainda aqui justificar nesse projeto das áreas protegidas marinhas, onde você está mergulhando, né? Foi um edital que a gente conseguiu com uma ONG daqui de Santa Cruz, e eles conseguiram levantar fundos com uma fundação, compraram 30 desses aparelhos, e eles vão para escolas aqui na região,
e tem uma aula que foi desenhada para acompanhar a experiência. Então, os alunos assistem, tem uma discussão, eles fazem um panfleto sobre aquela área. Então, a ideia é despertar esse interesse em ciências marinhas, em tecnologia, em VR, em outras coisas. E o foco daquele edital, que foi super interessante, que eu também me atraiu muito para aquele projeto, é que são escolas em regiões mais carentes e de baixa renda aqui. Então, por isso que a gente fez em espanhol, e aí a gente já conseguiu também fazer em português, foi bem legal. Mas, então, aqui ainda já está dando para escalar um pouquinho mais. Eu acho que no Brasil ainda depende dessa questão do custo, é um grande impedimento. Mas a pandemia ajudou a gente, pelo menos um pouquinho, porque a gente falava, bom, não dá para ter um evento e levar 20 aparelhos para o pessoal fazer durante a pandemia. Então, a gente começou a gravar experiências em vídeos 360 e publicá-las online. Então, você vai no Vimeo, você consegue ver o filme, o Dive, né, que é a experiência, por exemplo, e aí você consegue clicar e olhar, e arrastar a tela e ver em todas as direções. Ele funciona no celular também, né? A gente tem o Google liberou aquele do papelão, né, que era o cardboard, que você coloca o aparelho dentro, então você consegue ver. Então, eu vejo no meio prazo, assim, mid-term, né, médio prazo no Brasil, eu acho que ainda a parte de celular talvez pegue um pouco mais nessa região, né? Se bem que eu não sei ainda dos metaversos que estão saindo, eu estou para testar um pouquinho mais alguns deles para ver se a gente consegue entrar no VR pelo celular ou se precisa mesmo do aparelho, né? Mas quando a questão do custo, acho que caiu um pouquinho, eu acho que a gente vai conseguir escalar mais, porque o impacto ele é tremendo, ele vale esse investimento, porque você realmente, especialmente com políticos, né? Então, uma coisa que a gente tem feito aqui, vou fazer o gancho, depois eu paro para a gente ver se tem alguma pergunta, mas a gente usa o VR estrategicamente. Então, a gente fez uma experiência sobre as queimadas, que é um problema mundial hoje em dia, né? E aí, então, Então, a gente fez uma experiência sobre o Camp Fire, que foi foi o maior desastre de queimadas aqui da Califórnia, né? Porque morreram mais de 80 pessoas. E é assim, aqui tem uns ventos de leste que de vez em quando entram, ventos de 100 km por hora. Então, o incêndio começou às 6 da manhã, ao meio-dia, a cidade tinha queimado inteira. Então, a violência, a velocidade foi uma coisa impactante. A gente recriou essa experiência em VR com o objetivo de levar para os legisladores daqui, falar, olha como que isso acontece. A gente precisa investir em proteção, em preparação. Porque quando você fala de preparar uma cidade para eventos como esse, você gasta milhões. Agora, quando você está recuperando de um desastre desse, é bilhões. Então, eu fiz um estudo do impacto econômico daquele incêndio. O valor, para você ter uma ideia, teria sido suficiente para comprar mais de 50 mil casas naquele ano. Então, você conseguia tirar todo mundo, dar uma casa nova para cada um pelo mesmo valor do desastre, sabe? E agora o pessoal ainda está brigando com seguro, tal, uma confusão, né? Uhum. Então, esse uso estratégico, enquanto a gente não consegue escalar mais, eu acho que é importante para tentar melhorar essas políticas públicas mesmo, né? Eu queria te fazer uma pergunta que diz respeito ao perfil do profissional brasileiro. Aqui no nosso Legal. Estamos analisando a questão do criativo brasileiro, né, e seus diferenciais, vamos dizer. Não vou usar talvez o termo competitivo, mas os seus diferenciais, né? A grande afirmação, e de fato o Brasil é muito premiado em Cannes, é premiado na publicidade, é premiado no futebol, por fazer dribles. Criatividade, né? Quer dizer, nós temos aí muito bom você trazer isso, a ginga, né? O jogo de cintura. A malemolência que vem do quê? Da sobrevivência, a capacidade, sobretudo, de um povo, né, que não tem todos os recursos e tem que ir lá e fazer mais. Então, são cientistas, são pesquisadores, são doutores, pós-doutores brasileiros, que no mundo acabam se destacando muito no campo da ciência. Nós começamos a observar, a partir de agora, também um destaque muito grande no campo da criatividade e da tecnologia, né? Está aqui, nesse momento, representando para a gente isso. O que você acha que é o ponto, qual é o ponto que faz com que esse diferencial apareça? Se você sente, de fato, essa percepção por parte de outras culturas mais cartesianas em relação a esse mindset criativo nosso? Eu acho que sim, bastante. Eu posso falar até um pouquinho sobre a minha experiência aqui, né? Eu acho que uma outra característica do brasileiro também é a curiosidade e esse interesse, né? A gente tem isso. E aqui, pela minha experiência dos Estados Unidos, né? O que eu observava e observo ainda
é que o trabalho ele é mais compartimentalizado, né? Então, eu, por exemplo, eu escrevo a primeira versão do roteiro, e aí eu vou passar para outra pessoa que vai pegar e tocar dali para frente, eu nunca mais vejo aquele roteiro necessariamente, né? E a gente não, a gente fala, putz, o que vai acontecer depois? E de repente aquela pessoa está de férias, você fala, não, eu não vou, imagina que eu vou esperar, deixa que eu resolvo, vamos lá. Então, de repente, a gente tem essa habilidade, e acho que essa sociabilidade, né? A gente, você acaba, putz, me conta um pouco do que você faz, aí você cria essas relações, né? Dentro da empresa, dentro das instituições, que rompem essas barreiras que para eles aqui são meio que naturais até, né? Não é, eles nem veem como uma barreira. Falam, não, eu fiz a minha parte, tá aqui, e então tá ali, né? Então, acho que isso ajuda bastante, porque você não, a gente, acho que talvez a impaciência ajude um pouco, né? Porque você, eu não vou esperar até a outra pessoa voltar de férias para entender. Então, a gente precisa, e às vezes até precisa tomar um certo cuidado para as pessoas não se sentirem um pouco defensivas. Não, esse é o meu pedaço, o que você está querendo entrar aqui, né? Mas aí tem uma outra questão também, eu acho que que eu percebo com outros colegas aqui, a gentileza brasileira também acho que ajuda muito, né? Então você não entra com aquela... não é agressivo, né? Não é aquele negócio, eu vou fazer isso aqui porque você não está fazendo. Me conta um pouco mais, como é que eu posso fazer a minha parte melhor para você fazer a sua parte melhor? Então, e para você ter uma ideia também, o nosso talento, todo mundo da Virtual Planet está aí no Brasil. Todos os desenvolvedores, os roteiristas, os artistas, é tudo talento brasileiro e é fantástico. Eu diria que a gente tem a gente usa bastante o pessoal que saiu da faculdade de desenvolvimento de jogos, então tem um talento fantástico aí, né? E o nosso time todo, a gente traz pessoas jovens que talvez nem tenham pensado sobre a mudança do clima e hoje têm aquela paixão e realmente compraram uma missão, né? E tem aquela recompensa, fala, putz, eu estou fazendo um negócio bacana. E a gente também tentando entrar nessa área de jogos sérios para a coceirinha deles também, né? A gente conseguir deixar o pessoal. E até aproveitando a sua deixa, né? A gente está aqui no Metaverso, sendo ouvido por alunos de diversas faculdades de Brasília, né? Você está em IESB, CEUB, do Brasil e até mesmo do mundo. Que dicas você dá aí para quem quer se inserir no teu time? Como é que eles fazem? Olha, eu acho, no nosso time, a gente tem um time super pequeno, a gente é bem... porque os projetos, eles são rápidos, né? Então, a gente tem um core time que é pequeno, mas a gente sempre está buscando pessoas para complementar. Então, a gente fez um jogo ano passado, por exemplo, a gente tinha acho que 15 artistas fazendo pixel art para a gente. Então, a gente usa muitos grupos do Facebook para procurar a gente, tem grupos de WhatsApp, de faculdade. Então, a gente está, quando tem esses projetos maiores, a gente escala o time temporariamente e depois a gente volta para o nosso core, que é o que vai tocando, né? Até a gente de repente pegar um projeto maior, grande, aí a gente conseguiria contratar mais gente, né? Mas as dicas... Só para entender, que skills são mais importantes para tu observar que num projeto como esse, né, teria maior chance para eles participarem, né? Sim, uma coisa que eu acho que é muito importante, isso é universal, até aqui também eu falo para os meus alunos, né, que é a questão de investir um pouco nos seus soft skills, que a gente chama, né? Então, a questão de comunicar bem, responder e-mail, você tá ligado ali, você chegar na reunião no horário, você ter essa postura profissional que a gente às vezes você espera, mas não é uma coisa que necessariamente está em alguns cursos de faculdade. Eu também não aprendi muito disso na faculdade, né? Uma outra skill que a gente valoriza bastante é organização de tempo. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Você sabe, eu tenho 10 coisas para fazer essa semana e às vezes eu até falo, se você não vai dar tempo, pede ajuda para o seu chefe, joga a bola para cima e fala, você está me pedindo 5 coisas, eu consigo fazer 3. Quais você quer que eu priorize? Então, essa parte de gerenciamento de tempo, de comunicação, às vezes e-mail, você manda um e-mail fazendo 3 perguntas, você recebe a resposta, uma pergunta só sendo respondida, e aí você não tem. Então, essa parte de comunicação eu acho importante. A parte de gerenciamento de projetos, né? De repente, se tiver algum curso de alguma metodologia, ou se você vai usar Agile versus que a gente chama de Waterfall, né? Desculpa, às vezes eu uso uns termos em inglês que eu aprendi aqui, eu não sei como é que é aí. Então,
Mas, então, acho que essa parte é super importante, porque a parte técnica, o pessoal já está aprendendo, né? O pessoal já entra com Unity, às vezes Unreal, as ferramentas de edição de áudio, de vídeo, criatividade, escrever roteiro, isso acho que as faculdades já estão assim. Mas essa outra área eu acho que é super importante também, que vai acabar fazendo parte da sua marca, do seu personal branding, né? Que a gente chama, a sua marca pessoal, como que as pessoas vão te ver. Você é aquele cara que é proativo, chega no horário, está fazendo, ou quando não vai dar para fazer, você comunica, fala, olha, putz, eu não vou conseguir trabalhar hoje porque deu um probleminha, mas essa comunicação acho que é fundamental e às vezes o pessoal, nem todas as faculdades estão investindo muito nisso, né? Então acho que fica mais para o aluno ir atrás dessas coisas. Né? Isso que você está dizendo é a conclusão dos grandes, as grandes organizações de RH, né? Estão dizendo Sim. que a competência técnica é default, né? Você tem Sim. que atingir lá as exigências de contratação com as características de formação e de domínio de técnicas necessárias. Agora, comportamento é onde pega, né? E a comunicação, ela se insere como um dos principais itens desse comportamento. Eu acho que essa tua dica para a galera é muito importante, né? Como você está reforçando agora. A propósito, o inglês, nesse caso, já que estamos falando de comunicação, o domínio do idioma, já sendo vocês, no caso específico de vocês, que são uma empresa brasileira, a comunicação flui em português, é necessário que haja o domínio em inglês ou é desejável? No nosso caso, para o nosso time mais central, é necessário. Agora, para o pessoal que entra, ela é desejável, porque eu gosto muito de dar oportunidade para o pessoal interagir com a galera daqui também. Então, eu estou sempre para expandir. Todo projeto que tem, eu sempre ofereço para o time todo. Olha, vai ter uma reunião com o cliente, vocês querem participar, não querem? Então, eu estou tentando puxar, a gente faz viagens também. Então, agora, por exemplo, um shout-out para o Gianluca Tessessini, nosso diretor de arte, sensacional, fantástico. A gente foi para a Flórida, ele me encontrou lá do Brasil, a gente fez um show lá das nossas experiências para vários lugares, então também trazer o pessoal para cá, dar essa oportunidade, acho que é super importante, né? Mas o inglês, eu acho que ele é fundamental, eventualmente, dependendo da carreira que você for, né? Eu acho que para crescer ele ajuda muito, mas no primeiro momento acho que essas outras questões de comunicação, eu acho que são até mais importantes. Uma das matérias mais importantes que eu fiz durante o meu mestrado foi comunicação como é que era? Comunicação científica. Como comunicar a sua pesquisa. Eu fiz essa aula 2 vezes, porque mudou o professor, eu quis fazer de novo para ver que outras dicas eu ia pegar. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi como escrever uma nota de imprensa. Você pensa, o que tem isso a ver? Então, o que aconteceu? Quando eu publiquei meu doutorado, eu escrevi uma nota de imprensa, eu mandei para um monte de gente, e de repente saiu no jornal da cidade uma nota sobre a minha pesquisa, e aí isso ligou a um projeto com a prefeitura, com quem eu estou parceria faz, acho que 5 anos já, né? Então, só que fantástico. É uma coisa que é inesperada, mas... Fez diferença no resultado do negócio. Com certeza, com certeza. Então, coisa assim, você fez uma entrevista, não deu certo, manda uma nota, agradece, fala, puxa, obrigado, se tiver oportunidade no futuro, olha, você me deu essa dica, eu vou fazer esse curso, ou eu vou, sabe, explorar. Isso, para quem está lendo, faz uma diferença e fica. Na hora que saiu uma outra vaga, você vai, puta, aquela menina me mandou um e-mail dizendo isso, fala, legal, deixa eu ver como que eles estão e manter contato, né? Acho que isso é bem legal. Interessante. Bom, eu acho que tivemos aí a visão do nosso criativo na Califórnia, né? Mas eu queria explorar um detalhe antes da gente ir para o encerramento aqui. Vamos lá. É muito natural que a diáspora, né? E a diáspora, para bom entendimento, né? São aqueles expatriados de um país, né? Que se concentram em diferentes partes do mundo. A gente vê o pessoal de Israel se ajudando muito, né? A diáspora israelense é impressionante. A diáspora indiana também, aí principalmente nessa região, é absurda, né? Quer dizer, eles se apoiam muito, né? Você vê isso de uma maneira mais organizada, essa diáspora brasileira, com tantas cabeças geniais, ou na hora de tentar cada um buscar o seu espaço, o brasileiro, por mais friendly, entre eles, ele acaba cada um cuidando um pouco do seu quadrado aí, não se integra muito. Qual é a realidade que você vê?
Então, acho que tem várias realidades aí, né? A minha natureza é um pouco mais introvertida, né? Então, eu tenho poucos amigos em geral, assim, social, minha vida social é meio limitada, né? Mas a gente acaba eu tenho poucos amigos brasileiros aqui. Mas existem comunidades de brasileiros grandes, até todo mundo que eu encontro aqui do trabalho, nossa, tem tanto brasileiro aqui, você conheceu, então a minha esposa é mais social nesse sentido, então ela meio que vai buscando essas conexões, né? Mas meu perfil é mais, eu abaixo a cabeça e eu vou fazendo, então a maneira que eu estou encontrando é mais trazer oportunidades para o pessoal que está aí, né? Nesse sentido de montar a empresa. Mas agora, para 2023, a gente está querendo começar a oferecer algumas das nossas ideias para o mercado brasileiro também. Então, isso está chegando agora, né? Acho que lá para março, abril, a gente está com uns planos bem legais aí de começar já a oferecer mais coisas aí também. Então, mas eu acho que depende. Eu acho que tem, por exemplo, em Stanford, onde a Ana Queiroz estava, tem o Lehman Center, que é um centro focado para levar brasileiros para lá. Então, tem alguma coisa. Mas eu acho que essa é uma oportunidade que eu talvez não esteja muito ligado, mas acho que seria legal ter uma coisa mais organizada, que nem o que vocês estão fazendo, por exemplo, criar uma rede de pessoas que a gente consegue mais focar no Brasil mesmo, fazer eventos aí, fazer alguma coisa, como é que a gente consegue colaborar com esse talento maravilhoso. Sim, com certeza. E a frente de sustentabilidade, né? Ano que vem nós vamos ter muita aplicação. As questões da vida marinha aí certamente se reproduzem aqui. Com certeza. No bioma de tantos animais, né? Balejo, barte, tartaruga marinha. Essa riqueza da vida marinha, estou citando duas, mas são assim, é onde a vida mais fervilha ali, talvez, né? Com certeza, e a Amazônia também, a gente fez um edital sobre... Nosso Cerrado, né? Nosso Cerrado aqui. Cerrado. A pergunta é ótima a tua colocação, Tomás, porque a pergunta talvez que eu também não posso deixar encerrar a nossa entrevista sem saber. O que está sendo preparado do ponto de vista de sensibilização, né? Que vocês, a sua empresa, o seu grupo, tenham a condição de oferecer aqui para o Brasil, para esse novo momento que o Brasil agora resgata, né, com maior dignidade, com maior credibilidade perante o mundo, né, a temática ambiental, onde a questão me arrepiou você falar a maneira como o modelo mental americano precifica de acordo com o patrimônio individual, né? Porque isso é uma coisa estranha, né? É muito estranha para mim, assim, porque eu fico imaginando, quando o sujeito importa um negócio de 1,99, né, lá da China, ele não está calculando que o custo ambiental é infinitamente maior do que aquele 1,99, né? Que ele está pagando, porque você tem um navio inteiro despejando óleo, emitindo um monte de... Né? Enfim, e o custo ambiental, ele não entrou na conta ainda do mundo, né? Então, está na hora da gente, de alguma maneira, trabalhar essa cultura do custo ambiental, né? Quanto custa você está, inclusive socialmente, né, utilizando, de repente, um algodão, né? Ou tecidos, cuja produção desse algodão na cadeia inteira, ela gerou problemas sociais, ela gerou na exploração. Isso tudo eu acho que o mundo começa a acordar. Eu penso que o Brasil vai se tornar um protagonista novamente, ele vai voltar ao cenário. O que vocês imaginam poder colaborar com o Brasil, já que nós somos de Brasília, o Iluminante pode servir de ponte para isso, como, aliás, eu gostaria de te dizer que missões, né, que nós vamos passar a organizar internacionais, ou convidando pessoas para virem aqui, ou levando pessoas, né, para conviver em centros de referência tecnológica, visita à diáspora brasileira, vai rolar. Então, emendei as duas coisas, mas queria que você falasse sobre os projetos para atender a demanda brasileira. Olha, eu acho que tem, assim, o potencial é imenso. Eu acho que o nosso plano é fazer alguns projetos pilotos, né? A gente está procurando uma cidade costeira. Eu acho que seria fantástico fazer alguma coisa em Brasília. Uma coisa que dá, assim, às vezes a gente pensa, nossa, precisa de um orçamento absurdo. Não, nada disso. A gente consegue fazer projetos. De repente, a gente consegue pegar uma das experiências e só colocar uma tradução em português, por exemplo. E aí isso já leva um evento, uma discussão, e a gente consegue já aplicar, mas eu acho que o ideal, uma coisa que eu aprendi também nesse projeto, a gente já fez 10 cidades na costa, né, sempre o mesmo assunto, todos os projetos foram diferentes, cada comunidade é uma comunidade, os problemas, a inundação é o mesmo problema, mas dali para frente é super característico, né, cada tem a sua fábrica ali da comunidade que é diferente, então eu acho que identificar oportunidades para a gente
atingir um público-chave, né? Eu acho que seria legal. Então, o que a gente sempre faz com a experiência, a primeira pergunta, quem que é a nossa audiência e o que você espera que eles, a hora que tirou o headset, o que você quer que ele pense depois, no final do dia, sobre aquilo, né? E a gente identificando isso, a gente consegue fazer. Acho que seria bem legal. Estou animado aqui para continuar a parceria. Para a gente começar o ano, né? E último comentário rapidinho. Para uma outra conversa nossa, né, eu tive a oportunidade também de liderar um estudo sobre o impacto da poluição de plástico para comunidades carentes ao redor do planeta todo. E nesse relatório, foi um relatório que a gente fez para a ONU, foi publicado ano passado, a gente coloca recomendações, porque para resolver esses problemas são tão complexos, né, não tem nada que uma pessoa sozinha consiga fazer, é a gente juntos. Então, tem coisas que o consumidor precisa mudar, tem coisas que os produtores, as empresas precisam começar a assumir um pouco essa responsabilidade, né, sobre essas externalidades, né, esse custo escondido, políticas públicas. Então, como é que a gente junta tudo isso para melhorar? Eu acho que realmente o Brasil tem essa possibilidade e potencial para ter um papel aí de liderança mundial, sim. Maravilha, Calil. Legal. Então, acho que para um início de conversa, né, que vão gerar outras. Sim. A galera adorou aí, com certeza, viu? Muito bom. Não, obrigado. Eu adorei a conversa também. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui à disposição para qualquer coisa. Se quiser colocar meu e-mail, difundir, quem tiver pergunta, fica à vontade. Fala aí para gente agora, dá uma inserir também. Legal. Meu nome é juliano.calil@gmail.com, é o mais fácil, né? Ou juliano@virtualplanet.tech. Mas esses dois, e o nosso site, né? virtualplanet.tech também. Estão ali no LinkedIn, me acha lá. Eu estou sempre... Essas conversas é uma das partes que eu mais gosto do trabalho, né? Conhecer pessoas, criar o networking, difundir a missão, né? Acho que é legal. Bacana, e esse projeto de pesquisa é interessante, que na nossa fala final a gente sempre agradece ao nosso principal patrocinador, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Distrito Federal. É uma entidade pública que recebe recursos públicos para fomentar a inovação, a pesquisa, que é exatamente esse trabalho que você faz. Né? E não podemos deixar de agradecer quem também está nos suportando aqui para poder ter essa potência aí na divulgação do metaverso. Presidente Marco, lá que a gente agradece muito a sensibilidade que teve em apoiar essa ação. Muito obrigado, pessoal. Legal. Valeu. Então tá, Juliano, obrigado. Espero nos... Prazer foi meu. Vamos nos ver em breve. Tá? Obrigado. Com certeza.